Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a partilha da África, né? Sobre a divisão arbitrária das fronteiras africanas, sobre o Congo belga, um exemplo da barbárie europeia. Bora lá? Tem uma gravura de A. Agazaki, intitulada A Moderna Civilização da Europa, França no Marrocos, Inglaterra no Egito, de 1908 a 1914, que representa o brinde entre um soldado francês e um inglês em comemoração à conquista de novos territórios na África. Essa conquista levou à morte e à destruição às terras africanas, né? Então, havia território sob o controle de países europeus antes de 1914 em relação à África, né? Uma parte era da Alemanha, Camarões, África Oriental Alemã e África do Sudoeste Alemã. Tinha uma parte que era da Bélgica, né, em especial o Congo belga. Da Espanha, a Espanha tinha algumas também, como o Rio Douro, Marrocos espanhol, o Rio Muni. Tinha uma parte que era da França, né, boa parte da África, outra grande parte era da Inglaterra, formando uma espécie de cruz, né. Tinha uma parte que era da Itália, em especial a Líbia. Outra parte de Portugal, Angola, Moçambique, a Guiné Portuguesa, e uma parte de países independentes também, como a Abissínia na Etiópia, né? Então, a cena representada se passa na África, né? Os homens brancos estão no comando e os negros ao serviço deles. Os brancos vestem-se de forma elegante mesmo na selva. Parecem observar um mapa e fazer anotações e executam um trabalho intelectual. Os africanos, ao contrário, carregam os pertences europeus e desbravam a mata para abrir-lhes caminho, executam um trabalho braçal. Essa relação de trabalho simboliza claramente a situação de dominação a que a África foi submetida. Os brancos representados na cena são comissários franceses e alemães. No mapa que tem nas mãos, eles demarcam as fronteiras de seus respectivos domínios. Na divisão arbitrária do continente, muitas das colônias foram criadas sem considerar as diferenças étnicas e culturais dos povos que ali viviam. Como consequência, povos com identidade e tradições culturais muito diversas foram submetidos a um mesmo governo estrangeiro. Isso contribuiu para desorganizar os laços de identidade desses povos, né? Tem uma representação de europeus que parece analisar um mapa da África, né? Um detalhe de ilustração do Le Petit Journal de 1913. Então, além da divisão arbitrária das fronteiras, outra marca do neocolonialismo europeu foi a violência imposta aos povos dominados. O Congo belga é um exemplo dessa situação. A cobiça do rei Leopoldo II da Bélgica pelas riquezas do Congo começou a se manifestar claramente na década de 1870. 15 anos depois, em 1885, a Conferência de Berlim concedeu a Leopoldo II o território do Congo. As riquezas dessa região de grande interesse para os europeus naquele momento eram a borracha e o marfim. Este último utilizado no fabrico de objetos como teclas de piano, cabo de revólveres e dentaduras. O domínio do Congo belga pelos belgas foi marcado por extrema violência. Os belgas escravizaram milhares de homens, mulheres e crianças. Obrigadas a trabalhar de só a só, essas pessoas eram submetidas a toda espécie de castigos e a condições degradantes de moradia. Muitas morriam antes mesmo de completar a travessia, a pé e acorrentadas, entre o local onde haviam sido capturados e os lugares de trabalho. As principais tarefas destinadas aos escravizados, além da extração da borracha e do marfim, eram o transporte de pesados fardos e o serviço militar. Uma prática comum entre os colonizadores era manter como refém mulheres e crianças para forçar os homens a irem em busca de borracha e marfim. Caso entregassem uma quantidade abaixo da cota estabelecida, podiam ser castigados com a morte ou terem decepados dedos, mãos, nariz ou pés. Absurdo. A amputação de mãos ou pés era frequentemente usada como método de punição a trabalhadores do Congo que não atingissem as metas de produção estabelecidas pelo rei Leopoldo II da Bélgica, que controlava a região à época. Tem uma foto de 1900 que observa-se um jovem e uma criança mutilados. Cara, é um absurdo, mano. É em cima disso que a Europa construiu a sua riqueza, não foi em cima da liberdade, como pregam os liberais. Hasta la vista, até a próxima.